Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível pelo livro de Juízes da Bíblia. Vamos conhecer histórias de coragem, fé e aventuras de 21 capítulos cheios de emoção. Vamos começar! Capítulo 1 – A morte de Josué. Depois que Josué morreu, os israelitas perguntaram a Deus: quem de nós irá primeiro lutar contra os cananeus? Deus respondeu: Judá irá, eu entreguei a terra nas mãos dele. Capítulo 2 – A desobediência de Israel. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu os tirei do Egito e os trouxe para a terra que prometi aos seus antepassados. Mas os israelitas desobedeceram a Deus e adoraram outros deuses. Capítulo 3 – Otniel, o primeiro juiz. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Mas Deus levantou Otniel, que libertou Israel. Capítulo 4 – Débora e Baraque. Débora, uma profetisa, liderou Israel. Ela chamou Baraque para lutar contra Sísera, o comandante do exército de Jabim. Com a ajuda de Jael, eles venceram. Capítulo 5 – O Cântico de Débora. Débora e Baraque cantaram uma canção de vitória, agradecendo a Deus pela libertação de Israel. Capítulo 6 – Gideão é chamado. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão destruiu o altar de Baal e construiu um altar para o Senhor. Capítulo 7 – Gideão derrota os midianitas. Deus disse a Gideão para escolher apenas 300 homens para lutar contra os midianitas. Com cântaros, tochas e trombetas, eles venceram. Capítulo 8 – Gideão vence os reis midianitas. Gideão perseguiu os reis midianitas, Zeba e Zalmuna, e os capturou. Ele os matou por terem matado seus irmãos. Capítulo 9 – Abimeleque, o filho de Gideão. Abimeleque, filho de Gideão, quis ser rei. Ele matou seus irmãos, mas Jotão, o mais novo, escapou e contou uma parábola sobre árvores. Capítulo 10 – Tola e Jair. Depois de Abimeleque, Tola e Jair foram juízes de Israel. Eles lideraram o povo com justiça. Capítulo 11 – Jefté e a guerra contra os amonitas. Jefté liderou Israel contra os amonitas. Ele fez um voto imprudente a Deus, prometendo sacrificar a primeira pessoa que saísse de sua casa se ele vencesse. Capítulo 12 – Jefté e a guerra contra Efraim. Os efraimitas lutaram contra Jefté, mas ele os derrotou. Eles não conseguiam pronunciar Shibolet corretamente, então foram identificados. Capítulo 13 – O nascimento de Sansão. Um anjo do Senhor apareceu a Manoá e sua esposa, anunciando o nascimento de Sansão. Ele seria um nazireu, dedicado a Deus desde o nascimento. Capítulo 14 – Sansão e sua esposa Filisteia. Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia. Ele matou um leão com as próprias mãos e depois usou o mel das abelhas no leão morto para um enigma. Capítulo 15 – Sansão queima as plantas dos filisteus. Sansão pegou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nos campos dos filisteus, queimando suas plantações. Capítulo 16 – Sansão e Dalila. Dalila enganou Sansão para descobrir o segredo de sua força. Ela cortou seu cabelo enquanto ele dormia, e ele perdeu sua força. Capítulo 17 – O ídolo de Mica. Mica fez um ídolo e contratou um levita para ser seu sacerdote. Isso era contra a vontade de Deus. Capítulo 18 – A tribo de Dan captura o ídolo de Mica. A tribo de Dan capturou o ídolo de Mica e o levita, e os levou para sua terra. Eles adoraram o ídolo. Capítulo 19 – O levita e sua concubina. Um levita e sua concubina foram atacados por homens de Gibeá. A concubina morreu, e o levita cortou seu corpo em 12 partes, enviando-as para as tribos de Israel. Capítulo 20 – A guerra contra Benjamim. As tribos de Israel se reuniram para lutar contra Benjamim por causa do que aconteceu em Gibeá. Eles lutaram até que Benjamim foi quase destruída. Capítulo 21 – As mulheres para Benjamim.
para que Benjamim não fosse extinta. As outras tribos permitiram que os homens de Benjamim capturassem mulheres de Siló durante uma festa. E assim terminamos nossa jornada pelo livro de Juízes. Vimos histórias de coragem, fé e aventuras. Lembre-se, crianças, Deus sempre está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Até a próxima! Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.